inspirado por algumas apresentações do grupo, fui ler um pouco mais sobre tendão de Aquiles, economia de corrida, sobre também o meu tema e da Camille, também da pesquisa do mestrado, né, são os testes de longa duração. E então, nesse artigo de hoje, eu tive bastante, já vou adiantar também, tive bastante dificuldade para entender as partes dos métodos e tudo, porque é um artigo de biomecânica e não é muito a minha área. Então, eu já peço desculpa logo no início, porque fiquei devendo um pouco na parte metodológica, mas qualquer coisa que vocês não entenderem, provavelmente eu também não entendi. Então, vamos começar. Hoje, o artigo de hoje são as mudanças na rigidez do tendão de Aquiles e no custo de energia após uma corrida prolongada em corredores treinados. Então a gente começa, como sempre quando eu tenho a oportunidade de falar desse modelo, eu falarei, porque eu acredito que ele é um modelo muito bom, muito elegante. Então a gente tem esse modelo do Joyner aqui que explica o desempenho na corrida de fundo, né, corrida de longa duração. Tem 3 componentes: o VO2 máximo, limiar anaeróbio e a economia de corrida. Então, a economia de corrida é um aspecto, é uma característica, é uma variável muito importante no desempenho de corrida. Então, nós, treinadores, corredores, pesquisadores, devemos estar atentos aos determinantes da economia de corrida e também nas mudanças que ela pode ocorrer com o tempo, né, com a duração do exercício. Então, como já está no título do artigo, a gente vai falar hoje de tendão de Aquiles. O tendão de Aquiles, ele está preso no tríceps sural, no nosso gastrocnêmio, nos 2 gastrocnêmios e no nosso sóleo. Então, nesse esquema aqui, eu trouxe essa figura que eu achei bem interessante, que isso aqui é um esquema, lógico, de uma passada, a gente está na fase aqui de apoio, então o pé está em contato com o solo, então o peso todo está em cima ali sobre o pé. A gente tem o tendão de Aquiles aqui no 4 e o músculo gastrocnêmio e sóleo, mais o gastrocnêmio aqui no 5. O que acontece durante a corrida é que a gente quer esse complexo tendão e músculo, ele tem que aumentar de tamanho nessa fase da passada. A gente espera, ele tem que aumentar e diminuir. O que a gente sonha é que o músculo tenha que trabalhar menos e que esse trabalho seja feito, né, de mola, de alongamento, encurtamento rápido, seja feito mais pelo tendão do que pelo músculo, ou aumentar que o tendão faça esse trabalho de elástico, né, de esticar e depois de retornar. Em inglês chama recoil, em português eu não sei, mas esse rebote, né? Então estica e contrai, entre aspas. O tendão, ele faz esse trabalho sem gastar energia. Ele faz apenas com seu componente elástico. Quando a gente gasta energia, a gente gasta por uma contração muscular. Então, beleza. Esse alongamento e encurtamento é característico do músculo, né? O músculo alonga e contrai, mas o tendão também tem o seu componente de alongamento e encurtamento. Contudo, o tendão não gasta energia e o músculo gasta. Então, se esse retorno tiver que ser feito pelo músculo, a gente vai gastar mais energia. Então, a gente quer que a gente tenha um tendão rígido, ou as outras pessoas, ou quem não é corredor, ou dentre os corredores um que tem menor economia de corrida, talvez tenha um tendão menos rígido, um tendão mais flácido. Então, essa aqui é uma analogia. Então, a gente vai pensar o tendão como um elástico. O elástico de um tendão menos rígido é um elástico mais fino e mais mole. Então, ele estica muito fácil. E ele não tem esse snapback, né? Esse retorno.
esse recolhimento rápido, ele é mais lento, e ele também vai release, né? Ele vai liberar essa energia mais devagar, e ele vai fazer menos trabalho. Enquanto você estiver correndo, você vai ter que usar mais o seu músculo gastrocnêmio, mais o seu sódio, na hora de impulsionar o corpo para frente. Se o tendão for mais rígido, a gente pensa que ele é um elástico mais duro. Então, ele estica menos e tem um retorno de energia mais rápido e mais forte. Então, ele é capaz de fazer mais trabalho durante a corrida. Então, ele deixa os músculos da panturrilha trabalharem menos. Essa é a ideia de se ter um tendão de Aquiles mais rígido, né? Então, quando a gente faz estudos observacionais, não trouxe aqui, né? Mas os corredores, principalmente, né? Quando a gente vai falar de sabedoria popular e senso comum, os corredores quenianos, o alvo do tendão de Aquiles deles sempre é quer dizer, o tendão de Aquiles deles é um alvo de estudo. Fala, não, eles correm mais porque o tendão deles é mais comprido, é mais rígido, e de fato, os corredores com melhor economia têm o tendão de Aquiles mais rígido mesmo, não só os quenianos. Então, a gente vai falar aqui, primeiro, o autor, né, ele traz esse estudo aqui, que já é um estudo, a gente pode falar que é clássico, talvez, né, um estudo coordenado aí pelo Di Prampero, que é um autor bem reconhecido na nossa área, e que mostra que a energia, o custo de energia, ele trabalha muito com esse termo, né? A gente está mais acostumado com economia, mas é bem parecido. Então, a economia ou o custo de energia da corrida aumenta com a distância percorrida. Então, naquele teste que a gente faz de economia tradicional, que a pessoa está em repouso, bem descansada, bem alimentada, tudo bem, ela tem uma economia. Quando você vai continuando correndo, vai percorrer longas distâncias, nesse artigo aqui ele chega a percorrer até 40 quilômetros, a economia vai piorando. Isso é natural. Então, isso é uma observação que a gente tem aqui. A outra observação que ele traz, o outro landmark que ele traz, é que quando o tendão de Aquiles ele é ciclicamente submetido a uma carga externa, então ele faz um estudo lá, esse estudo ele vai fazendo contrações cíclicas ali com um dinamômetro, ele tem esse fenômeno aqui que chama Dynamic Creep. Eu nunca tinha ouvido falar. O Dynamic Creep parece que o creep é como se fosse uma deformação. Então, uma deformação dinâmica. Então, depois de várias contrações, alguns minutos ali contraindo a 30% da contração voluntária máxima, o tendão vai ficando menos rígido, ele vai ficando, esse dynamic creep aqui vai ficando mais, não é esgarçado a palavra, né? Creep tem várias traduções, mas é deformar uma delas. Se você for para baixo aí, você vai achar. Não é rastejar, não. Pode, com certeza não. Então, o objetivo do estudo é juntar justamente essas duas coisas. Então, a gente acredita que a economia de corrida piora com a duração do exercício. E um outro estudo mostrou que a rigidez do tendão de Aquiles também piora. Então, a gente quer ver se existe uma relação entre essas duas variáveis, né? Então, o objetivo do estudo foi investigar o impacto de uma corrida de 90 minutos. Esse estudo também tem um problema de escrita grave, na minha opinião. Esse autor aí não escreve muito bem, não, mas isso aí fica para depois. Depois eu mando o estudo e vocês leem e vão ver se é mesmo. Então, é investigar o impacto da corrida prolongada de 90 minutos na rigidez do tendão de Aquiles, no retorno de energia estimado do tendão de Aquiles e no custo de energia durante a corrida. E ele traz aqui, isso aí mais um ponto aqui, né? Como a maioria do pessoal aqui da pós-graduação, geralmente a gente, na hora de escrever o objetivo, eu aprendi isso com o professor Matheus. Quando a gente vai escrever o objetivo, a gente vai testar uma hipótese. Então, você coloca a sua hipótese no objetivo. A hipótese que você tem. Ele colocou aqui a hipótese nula.
Então ele fala, então a gente vai sair aqui para testar a hipótese nula de que não vai ter nenhuma mudança no tendão, na rigidez do tendão, no retorno de energia do tendão e na economia de corrida durante a corrida submáxima. Nunca tinha visto isso, nenhum artigo que coloca no objetivo que ele vai testar a hipótese nula. Então, um ponto interessante. Então, o método aí que começa a bagunçar, porque eu mesmo não entendi. Então, a apresentação também vai ser muito boa. Primeiro, o desenho de estudo, esse eu entendi com bastante clareza. Foram feitas 2 visitas ao laboratório. A primeira visita, eles fizeram um teste incremental de VO2 máximo tradicional. VO2 máximo e limiar anaeróbico. 48 a 96 horas depois, eles fizeram uma segunda visita, na qual eles começaram com um teste para medir a rigidez do tendão de Aquiles, entre outras medidas. Fizeram um teste de economia de corrida, que é um teste bem tradicional, de 5 minutos com a carga constante, a 85% do segundo limiar, o consumo de oxigênio. Logo após esses 2 primeiros testes, eles saíram do laboratório, foram para a rua, correram 90 minutos a 85% do segundo limiar, e logo após essa corrida, eles repetiram os testes que eles tinham feito antes. Então, eles mediram novamente a rigidez do tendão de Aquiles e a economia de corrida. Então, o desenho de estudo é bem simples, bem elegante. Agora sim, a determinação da rigidez do tendão de Aquiles. Antes e imediatamente após a corrida, até 2 minutos, o tendão de Aquiles, a rigidez do tendão de Aquiles foi determinada em cada sujeito na perna direita, utilizando os métodos detalhados agora. 3 contrações voluntárias máximas dos flexores plantares direitos foram feitas usando um dinamômetro. A mais alta foi utilizada na análise subsequente. Um ultrassom foi usado para visualizar o gastrocnêmio medial, os fascículos do gastrocnêmio medial, usando uma frequência de 49 Hz. O alongamento do tendão de Aquiles foi estimado pelo displacement, pelo deslocamento da inserção e do fascículo dentro de uma aponeurose profunda, o mais perto possível da junção miotendínea, medida durante essa contração voluntária máxima, usando um IMAGE-J. Isso aqui é um método, é um aparelho, ou um software, não sei. Medindo esses momentos de alongamento e sincronizando, utilizando um gerador de função. Então, ele faz uma medida de contração voluntária máxima dos plantiflexores, usa um ultrassom e depois ele faz uma série de equações, de estimativas em cima dessa medida. Então, esse método, ele tem, na minha opinião, depois de eu ler e não entender, eu já discordei, que ele tem muito erro. Mas, se for um método validado aí, utilizado, a gente vai acreditar no método do cara. Aí ele mede a energy storage, o que é storage? O armazenamento e a liberação de energia do tendão de Aquiles e o custo de energia do músculo. Então, esse armazenamento e liberação, ele foi estimado novamente, de acordo com Fletcher e McIntosh. De forma breve, ele foi calculado a partir da área de força, isso a gente vai ver nos resultados depois, de força e deformação. Então, é uma curva no eixo Y de força e no eixo X de deformação do tendão de Aquiles. Que a força foi estimada pela uma média assumida do Peak Vertical Ground Reaction Forces. Então, é a força vertical no solo, que você faz durante o contato com o solo, mas ele assumiu isso aqui uma média, base numa média de outro estudo que ele viu. Ele não mediu isso. E assumindo que o braço de momento e a força durante o apoio era de 1,5 maior do que o braço de momento do tendão de Aquiles.
Então, novamente, ele pega, isso ele mede força e deformação, tem uma curva, e a partir dessa curva ele faz assume várias coisas e calcula o armazenamento e a liberação da energia. E daí, beleza. O Muscle Energy Cost, isso aqui eu nunca vi. Eu já dei uma aula falando que era impossível medir. Hoje eu descobri que é. Hoje não, ontem, quando eu estava montando a apresentação. Medir, eu acho que é impossível ainda. Ele estima de uma forma que eu não sei qual que é o tamanho do erro. A gente vai ver aqui. Então, aqui ele vê o custo de energia do tríceps sural, o TS, para esse armazenamento e liberação que foi usado aqui, que foi calculado da força do tendão de Aquiles no fascículo, durante a etapa de contração, durante 2 passadas, que ele chama aqui foot strikes, one stride. Então, a força da panturrilha, do tríceps sural, foi estimada pelo cálculo de força que era preciso nesse músculo durante 2 passadas. Tá? O número, isso aqui que me pegou, o número das pontes cruzadas ativas, ponte cruzada lá no músculo, lá na aula de fisiologia do professor Daniel, necessárias para gerar a força requerida durante a fase de apoio, foi estimada, assumindo que cada ponte cruzada produz uma força de 3 piconewtons. Se eu não me engano, pico é dividido por 100 mil, 1 milhão, então é 3 piconewtons cada ponte cruzada. O número de pontes cruzadas foi depois multiplicado pelo número de ciclos das pontes cruzadas, baseado na quantidade de contração esperada para cada sarcômero. E a diferença entre o sarcômero relaxado, né, resting, o comprimento do sarcômero relaxado e do sarcômero durante o apoio. Ele assume que o tamanho do sarcômero é de 2,6 nanômetros durante a contração voluntária máxima, que é o tamanho de um sarcômero esperado por um ser humano para esse tipo de contração. Então ele mede, ele estima tudo aqui, eu acho. Ele estima o tanto que a panturrilha contraiu e calcula quantas pontes cruzadas tem ali, quantas pontes cruzadas contraíram ali, o tamanho das pontes cruzadas e a força de cada ponte cruzada. Eu nunca vi isso. E também não acredito muito nesse número, não, todo respeito. Mas ele traz aí no artigo. Aqui ele mede E-run, é a economia de corrida economia de corrida. Então é o VO2 por 5 minutos a 85% do segundo limiar. Coloquei bem direto, porque essa medida a gente já está cansado de saber como é que é feita. Representou os dados com médio, desvio padrão, fez um teste T do pré e pós para todas as variáveis, calculou aqui a ANOVA para a deformação, né, durante aqueles 3 testes de contração voluntária máxima e fez uma regressão linear para várias variáveis que a gente vai mostrar aqui para frente, fez todas as análises no Prisma. Então, resultados. Ele teve 12 participantes, mesmo que seja 10 mais 4, parece que 2 tiveram que sair. Ele mistura homens e mulheres no mesmo estudo, não controla ciclo menstrual, não controla nada, porque mulher é ser humano também e corre também, então a gente tem que estudar os dois. Média de 24 anos, 1,72 m de altura, 61 quilos, e uma média bem alta de consumo de oxigênio, eu achei, 64, 66 para os homens e 59 para as mulheres. E aqui a velocidade no segundo limiar. Eu calculei aqui, mais ou menos, dá uns 16 km por hora, mais ou menos. 3,45 por quilômetro. Então é uma velocidade boa também. Eles eram bons. Então aqui a gente tem o gráfico de economia de corrida, que ele coloca aqui joules por metro, menos 1 aqui, que é dividido por
O que que esse -1 aqui geralmente significa? Dividido. Joules por metro. É uma medida também bem tradicional. Então a gente tem a economia de corrida no Y, e aqui a gente tem o pré e pós. Esse gráfico também ele não coloca o asterisco, mas ele é P é igual a 0,04. Então a gente tem uma redução, quer dizer, um aumento significativo da economia de corrida após a corrida de 90 minutos. Aumento do custo. Aumento do custo. Aqui a gente tem a curva, que a gente estava falando de força e deformação, que ele chama aqui de alongamento, elongation. Então é força em newtons e alongamento em milímetros. Então aqui a gente tem uma curva de força. Quanto maior a força, maior a deformação do tendão, o que é esperado. Então o pré é quando a pessoa está descansada. Então a gente tem os quadrados pretos. O quadradinho branco com a linha pontilhada é depois da corrida. Então a gente pode ver que depois da corrida, a mesma força gera uma deformação maior, uma alongação, um alongamento maior. Isso significa que o tendão está menos rígido, ele está mais frouxo, está mais flácido. Quando eu coloco uma força ali nele, ele deforma mais, ele vira aquele elástico de dinheiro, molinho. E essas diferenças também são estatísticas para todos esses pontos temporais. Aqui a gente tem também uma medida, novamente, de rigidez do tendão em newtons dividido por milímetros, que é justamente essa curva, que mostra uma redução significativa depois. A rigidez diminui depois da corrida, que também era o esperado pelos autores. Aqui, a gente tem uma regressão aqui, que ele faz uma relação entre a mudança na economia de corrida e a mudança na rigidez. Então, quanto maior é a mudança na rigidez, e a rigidez sempre muda para o mesmo lado, ele sempre perde rigidez, menor é a economia de corrida. Então, tem uma relação entre as variáveis. Aqui, o R ao quadrado é 43, e o P é significativo. Não é nada demais assim a relação não, mas existe uma relação que quanto menor é a rigidez, quer dizer, quanto maior é a perda de rigidez, pior é a economia também. E aqui a gente tem economia e o tal do custo do muscle energy cost, que é o custo do músculo, que é aquele negócio, aquele papo lá de sarcômero lá que ele inventou, que também tem uma relação significativa com R ao quadrado de 0,36, e que mostra que quanto maior é o custo do músculo, em percentual aqui, né, maior é o custo também da economia. Então tá bem dentro do que era esperado. Então, conclusões. Os resultados demonstram esse dynamic creep, essa deformação dinâmica no tendão de Aquiles durante a corrida prolongada abaixo do segundo limiar em corredores treinados. A mudança nas propriedades mecânicas do tendão de Aquiles depois da corrida parecem que tem um tamanho de efeito pequeno, mas significante na economia de corrida. Presumable, talvez pelo aumento do custo de energia do músculo. Beleza. Os cálculos sugerem que esse efeito é maior do que a liberação da energia do tendão, do tendão de Aquiles. Esses resultados suportam a noção de que é mechanically optimal. Então, um tendão que tem as propriedades mecânicas ótimas, né, que ele não é nem rígido demais, que a gente não viu aqui, né, mas nem mole demais, diminui a economia de corrida em corredores treinados pela diminuição, minimizing a contração muscular.
como a gente tinha explicado lá no início. Então, essa redução e reduzindo o muscle energy cost. Storage and release of strain energy by o tendão de Aquiles não é um contributor importante para minimizar a economia de corrida. Então, qual que é a conclusão? O tendão de Aquiles fica mole durante a corrida, o seu músculo tem que trabalhar mais, o seu tendão trabalha menos e você perde a economia de corrida durante a corrida. Ponto. Essa é a conclusão do estudo. Quais são as repercussões desses achados, né? Uma é porque eu e a Camila, a gente está dentro de um paradigma metabólico aqui, eu principalmente. A gente estuda durabilidade, que é justamente a perda de desempenho durante uma corrida prolongada. E eu sempre acreditei que eram fatores estritamente metabólicos. Então, o uso de substrato energético, né, carboidrato, gordura, termorregulação também. E agora a gente tem uma evidência aqui que sugere fatores mecânicos, que lá no tendão, o tendão fica mais mole e a economia piora, e que talvez não seja somente metabólica, ele tem uma repercussão metabólica, você tem que fazer mais força, mas por uma causa mecânica.